Desde pequena, Ana nunca teve o que muitos chamam de lar. Ela cresceu na casa de parentes, em meio a olhares frios, palavras duras e silêncios que gritavam. Sua mãe, marcada por dificuldades e ausências, tentava sobreviver. Mas quem acolhia Ana? Ninguém. Pior ainda, uma tia, que nunca a viu com amor, fazia questão de humilhá-la, espalhava mentiras, plantava desconfiança e jogava a família contra ela. Ana cresceu assim, confusa, ferida, e se perguntando por quê. Mas o tempo passou, e Ana começou a perceber que aquilo era mais do que convivência difícil. Era um ciclo de dor que se repetia, uma compulsão silenciosa onde tudo parecia dar voltas e voltas, sem saída. Ela tentava fugir, mas sempre acabava no mesmo ponto. Incompreendida, rejeitada, machucada. Até que um dia, Ana entendeu. Aquilo tudo era um padrão. Um padrão emocional, inconsciente. E pela primeira vez, tomou uma decisão diferente. Saiu de casa. Levou sua mãe consigo. Decidiu reconstruir a vida, longe das calúnias. Mas o vazio ainda estava lá. A dor, embora abafada, seguia viva por dentro. E é nesse momento que Ana, cansada de repetir histórias que não eram suas, decide buscar algo que nunca teve respostas. E é aí que sua jornada muda para sempre. Um caminho onde o passado não define mais o presente. Ana acreditava que, enfim, havia se libertado, longe das calúnias, das manipulações, dos olhares que julgavam. Pela primeira vez, ela e sua mãe estavam vivendo em paz. Mas a vida, às vezes, tem formas cruéis de testar nossas feridas mais profundas. A mãe de Ana adoeceu. Pouco tempo depois, faleceu. O chão sumiu. A única presença que a fazia sentir-se vista, mesmo que em silêncio, já não estava mais ali. Com o coração em luto e a alma fragilizada, Ana se viu obrigada a voltar para aquele mesmo ambiente tóxico. A casa dos parentes. Os mesmos rostos. As mesmas palavras frias. A mesma tia, agora com um novo sorriso disfarçado. E foi aí que tudo começou a se repetir. Os mesmos gatilhos. A mesma sensação de impotência. A mesma Ana, de antes. Ou seria apenas o mecanismo invisível da compulsão, a repetição? Sim, Ana havia saído fisicamente daquele ambiente, mas internamente, ainda carregava as marcas, os códigos emocionais, os padrões de dor. Era como se o universo a puxasse de volta para o mesmo cenário. Como se houvesse algo que precisasse ser compreendido e reprocessado para que o ciclo realmente se quebrasse. Mas Ana ainda não sabia disso. Ela só sentia a dor, o peso da solidão, e uma pergunta martelando o peito. Por que estou vivendo tudo isso de novo? É nesse momento, com o coração quebrado, com a vida em suspensão, Ana não sabia mais onde buscar forças. Sozinha, de volta ao lugar que tanto a feriu, ela se sentia como uma menina presa num corpo de mulher. As dores voltaram, mas agora vinham junto com crises de ansiedade, insônia e aquela sensação de sufocamento que ela já conhecia bem. Foi quando uma amiga lhe falou sobre um tipo diferente de terapia, algo chamado TRG, terapia de reprocessamento generativo. Uma abordagem que ia além das palavras, que não apenas aliviava os sintomas, mas acessava a raiz emocional da dor. Desconfiada, mas sem mais opções, Ana decidiu tentar. Na primeira sessão, o terapeuta não perguntou apenas sobre os fatos. Ele quis entender os sentimentos congelados no tempo, as crenças ocultas que ela havia desenvolvido desde criança. Crenças como: eu não sou boa o bastante. Ninguém me ama de verdade. Eu sempre serei rejeitada. E aí, o que parecia confuso começou a fazer sentido. O terapeuta explicou que Ana estava presa a um ciclo de compulsão à repetição, um mecanismo inconsciente que a levava a reviver, de forma simbólica, os mesmos cenários do passado. Como se sua mente insistisse em tentar consertar uma história antiga, buscando um final diferente. Mas a solução não estava no mundo externo. Estava dentro dela. Na segunda sessão, com técnicas profundas da TRG, Ana foi levada a reviver, com segurança, memórias de quando ainda era uma criança.
A primeira vez em que se sentiu ignorada. A primeira humilhação diante da família. A dor de querer fugir, mas não poder. E ali, naquele espaço seguro, ela ressignificou. Ela se viu. Ela acolheu a menina que um dia foi e a libertou. Pela primeira vez, Ana chorou sem culpa. Sentiu raiva, sem se julgar. E percebeu que não era fraca, apenas estava carregando pesos que não eram dela. Começava ali um novo caminho. Não se tratava mais de escapar da dor, mas de compreender suas origens, de reprogramar a mente e reconstruir sua história de dentro para fora. A cada sessão com a TRG, Ana sentia que algo em seu interior começava a mudar. Era sutil, como uma névoa se dissipando, mas ao mesmo tempo, intenso, como se portas fechadas há décadas estivessem sendo destrancadas pela primeira vez. O terapeuta a guiava com cuidado, sem pressa. E Ana começava a enxergar que, por trás da raiva, havia tristeza. Por trás da tristeza, havia abandono. E por trás do abandono, uma criança assustada, só querendo ser amada. Ela começou a dar nome às sensações. Isso que sinto é rejeição. Isso que repito é abandono. Essa relação com minha tia é só o reflexo de algo muito mais antigo. Pela primeira vez, Ana não estava mais reagindo. Estava entendendo. E ao entender, começou a retomar o controle sobre sua própria história. Ela percebeu como passou a vida tentando provar que era digna de amor. Como buscava aceitação em pessoas que nunca souberam amar. Como atraía relacionamentos, amizades e até empregos, onde ela sempre precisava merecer estar ali. Era o mesmo roteiro, a mesma dor com nomes diferentes. Mas com a TRG, algo começou a quebrar por dentro. Não como uma destruição, mas como uma libertação. Em uma sessão intensa, Ana visualizou a cena de quando, ainda criança, ouviu alguém dizer: "Você nunca vai ser ninguém." Essa frase tinha ficado gravada, não no corpo, mas na alma, como um código invisível que guiava suas escolhas. Naquele momento, com a ajuda do terapeuta, ela reprogramou essa memória. Transformou a frase limitante numa nova verdade interna. Eu posso ser o que eu quiser. E mereço ser feliz. Ana saiu daquela sessão diferente. O rosto ainda cansado, sim, mas o olhar, leve. Ela começava a se ver com outros olhos, com mais ternura, com mais verdade. E então, pela primeira vez em muito tempo, Ana se olhou no espelho e disse em voz baixa: "Eu estou aqui por mim. Eu não sou mais a mesma."